Se você que já se sentir em meio a um bombardeio de um monte de teste para testar, um monte de bug aberto e outros diversos para retestar, e assim, se sente totalmente perdido, não sabe mais o que tá fazendo e às vezes até se questiona do porquê ainda é um QA, pois é, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar que você talvez não esteja otimizando seu tempo de forma correta e eu vou te mostrar como fazer isso. Bom, esse vídeo, ele é originário de uma pergunta de um dos inscritos aqui no canal que respondeu o formulário do SOS Pri, inclusive ele vai estar aqui na descrição, onde ele dizia o seguinte, de forma resumida, tá, galera? Porque ele me deu um contexto e ficou muito bom para responder ele, tá? Ele disse o seguinte: Oi, Pri, eu trabalho numa equipe pequena de QA e recentemente o responsável saiu e acabei assumindo o gerenciamento de outros dois QAs. Devido a conhecimentos anteriores na área, de qualidade, na área de qualidade, mas não necessariamente de software e sim de serviços, tá? Ele fala, inclusive, que o momento é conturbado, que ele fez transição de carreira e trabalha há mais de 10 anos na área de tecnologia. Mas por mais que ele fale que ele quer fazer uma entrega de qualidade, as pessoas não pensam nisso, assumem o risco, entregam as coisas de qualquer jeito, e ele pensa em muitas vezes desistir e parar de discutir sobre isso, por causa que se torna muito exaustivo. Ele não consegue trabalhar com qualidade e ele não consegue nem debater em prol de uma melhoria, né? Então ele quer umas dicas para como pode fazer com que as pessoas entendam que qualidade é entregue em prol da garantia de um produto, sempre melhorando, né, para entregar para os nossos usuários finais. E aí, galera? É sobre isso que nós vamos falar e eu acredito que muitos de vocês passam por isso diariamente, né, ou já passaram. E aí eu decidi trazer diversos tópicos, decidi anotar aqui para não esquecer, porque é um assunto bem polêmico, mas que ele tem uma solução, não, talvez não uma solução, mas ele tem um início de uma solução muito simples, tá? Que às vezes não. Na maioria das vezes a gente, como que quer pensar em algo gigantesco, mas uma coisa muito simples vai otimizar a vida de vocês e eu vou ensinar isso agora pra vocês, tá? Então, seguinte, né? Primeiro de tudo, a realidade do que o mundo é imperfeito. Aquele mundo perfeito que os cursos vendem, onde tudo é lindo, onde tudo é maravilhoso, onde você consegue chegar numa empresa, a empresa tem um processo lindo, é tudo documentado. Você chega ali, você tem tempo de fazer tudo o que é previsto conforme a CTFL fala. Pois é, meu caro, esse mundo não existe, tá? Uma das coisas que eu acho que é mais importante de um QA é resiliência. Resiliência e tu ter os teus 30 segundinhos de surto, que eu, Priscila, tenho. Às vezes, quando acontece alguma coisa, eu faço meus 30 segundos de surto de drama, sozinha. Depois eu respiro fundo e digo: tá bom, por onde que a gente vai começar a resolver esse problema? Isso é o que nós todos que as precisamos ter, tá? Porque o mundo é imperfeito. E mudando de empresa para empresa, às vezes tem algumas coisas que melhoram, outras não, tá? Mas normalmente empresas de desenvolvimento de software e ainda mais consultoria, quando tu trabalha com consultoria, é um caos pior ainda, tá? Eu já trabalhei em consultoria e digo, já dando uma dica aí profissional pra vocês, se você não tem coragem de fazer os seus corres em início de carreira, não vá para uma consultoria, porque consultoria é um caos. Tu aprende na guerra, tá? Se tu quer um mundo melhor, vá trabalhar dentro de uma empresa. Não que seja muito melhor, mas vai ser dentro de uma empresa. Eu comecei em consultoria. Minha primeira oportunidade de CLT foi numa consultoria e foi a melhor coisa que eu tive na minha carreira. Porque em 3 meses, eu saí de testadora a analista de teste. Mas por quê? Primeiro, por quê? Porque muito projeto. Muitas coisas rolando ao mesmo tempo. Só que eu sou uma pessoa que eu digo que eu sou muito desenrolada, e as pessoas que estão à minha volta veem isso. Eu sou muito desenrolada. Tipo, acontece alguma coisa, eu tenho meus 30 segundos de surto sozinha, ninguém vê isso. Eu sento e digo, tá bom, agora o que que eu vou fazer? Se eu não sei o que eu vou fazer, eu vou perguntar. Se ninguém sabe, eu vou descobrir, porque hoje em dia a gente tem internet, tá? Consultoria é pra esse tipo de galera. Se tu não tem esse perfil de ir dar a cara a tapa, consultoria não é um mundo bom, não, tá?
dando essa dica. Eu não sei se ele tá. Eu acredito que não seja na questão de consultoria, porque ele fala da empresa, né? Então, acredito que não seja. Mas, dando esse overview, vamos lá. O que a gente tem que pensar nesse caso, tá? Quando a questão do mundo é imperfeito. Muitas empresas, infelizmente, ainda acreditam que a responsabilidade de qualidade é só por parte do QA. E aí, quando chega, é porradaria, entendeu? E a gente tem que saber organizar, gerir o nosso tempo. E muitas vezes, galera, as pessoas não vão escutar o fato de eu não tenho tempo para testar. As pessoas vão dizer, vai ser entregue, contigo testando ou não testando. A diferença é que se tu testar, a gente vai encontrar os defeitos. E se tu não testar, o cliente vai encontrar, né? Que eu acho que é muito o que tá se passando nesse caso, por todo o relato, tá? Mas o que a gente precisa fazer, a primeira coisa é redefinir a qualidade, tá? Primeiro ponto. E como que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai ter que fazer um trabalho muito duro como nós QAs, tá? Onde a gente vai precisar nos redefinir. A gente tem que parar de querer trabalhar em um mundo perfeito. Nós que as temos isso, porque a gente pega preço, a gente sente, a gente quer entregar aquilo com qualidade. Mas a primeira coisa que você tem que pensar é: preciso desapegar disso, porque o mundo não é a Disney. O mundo é bem pior. Então, eu preciso desapegar desse ideal, descer os degrauzinhos de qualidade e ver aonde que eu consigo startar o meu trabalho e a partir dali criar um processo onde aos poucos, gradativamente, eu vá subindo para o meu mundo ideal. Vamos aprender sobre isso, tá? E aí, seguinte, descemos no degrau, né? Tipo, meu padrão de qualidade é esse, mas eu tô tendo que descer para esse nível aqui. Bom, o que nós podemos fazer aqui nesse nível que eu tô, né? O que que eu posso fazer para implementar o mínimo de qualidade, tá? A gente pode fazer o seguinte: vocês podem criar templates. Galera, template é um negócio que a gente não dá bola, mas é um negócio que salva vidas. Se vocês criaram um template de abertura de bug, aquilo já vai otimizar o tempo de vocês. Criando um template de bugs vai otimizar para que qualquer pessoa que abra um bug, não necessariamente sendo você, porque o bug pode ser encontrado em diversos momentos, ele vai conter o mínimo de informações necessárias. Se vocês colocarem ali naquele padrãozinho de bugs escrito dado quando então a pessoa e explicando o que é cada campo, a pessoa vai saber exatamente o que preencher ali. Botar um campinho também, ambiente, usuário, senha utilizada. Utilizou uma massa de dados, coloca a massa de dados ali, sabe? São coisinhas e coloque ali evidência em foto ou vídeo. Crie esse template. Isso você pode achar que é besteira, mas isso vai agregar um valor para o trabalho de vocês e para quem pegar esse bug para resolver, gigantesco, tá? E a gente vai estar implementando qualidade, tá? Além disso, outra coisa que você pode pensar é se você está tendo muito retrabalho, porque a escrita da sua funcionalidade está incorreta, por que você não senta com o PO e fala, olha só, PO, eu tenho reparado que X% dos bugs que eu tenho aberto são de causas da ambiguidade, né? Porque eu entendo de uma forma, o Dev entende de outra. O que que tu acha da gente melhorar a escrita? Sugira para ele um formato de escrita, sugira para ele assim, ó, vamos tentar testar essa estrutura, critério de aceite, regras de negócio, e eu posso entrar junto contigo colocando uns 2, 3 casos de teste de um caminho feliz, porque assim quando deve desenvolver, ele vai saber o que testar para garantir que aquilo que ele fez está certo, ou até mesmo eu posso orientar os testes unitários dele com esses testes. Cria um template. Acertaram a escrita? Cria um template. Todo novo épico que for aberto, toda nova tarefa que for aberta, vai estar dentro daquela estrutura. Vai facilitar a vida. Entende como são coisas muito pequenas que a gente não para pensar? Mas na hora da gente repensar em redefinir a qualidade, dessa forma simples, você redefiniu a qualidade do trabalho do PO, de forma muito simples, e redefiniu a qualidade de uma abertura de defeitos que é tanto para ti
Quanto pro PO se ele encontrar um defeito, quanto para um dev, quanto para a equipe de suporte, todo mundo vai estar trabalhando dentro de um mesmo padrão, sem tu ter empregado um processo. Sem dizer para eles, ó, a partir de hoje nós vamos fazer um processo XPTO que precisa que traga dados daqui, que precisa que tenha uma reunião, um alinhamento. Não, simples. 2 templates, tá? Então, redefina a qualidade, recriando uma nova visão de qualidade pro padrão que você tá? Porque não adianta esse surto que eu digo que a gente tem, é porque a gente tem uma expectativa muito alta para algo que não tá conseguindo fazer nem a base, sabe? Não tem, tipo, vou trazer uma analogia bem simples, tá? Por que que muitos namoros acabam? Por causa que a gente tem uma expectativa sobre o potencial de uma pessoa. E aí aquela pessoa não cumpre com a nossa expectativa, que em nenhum momento ela deu pra nós, e aí se quebra a confiança e o relacionamento acaba. Dentro de uma empresa é a mesma coisa, a gente cria expectativas gigantes, só que ela não é capaz. Então, para a gente ficar dentro daquela empresa, ou a gente enxerga a realidade e, ok, vamos trabalhar com o que nós temos, ou acaba acontecendo das pessoas saírem da empresa para outras. Mas não se iludam, porque essa outra empresa que você vai também vai ter problemas, tá? Então, por isso que eu digo, redefina a forma como você pensa, tá? O segundo, né, que eu chamo de efeito dominó da falha, onde a gente vai mostrar o custo e o impacto. Como que a gente mostra o custo e o impacto? Se lembra aqueles 2 templates que nós criamos? Vocês vão ter métricas de tipo X defeitos que foram abertos por causa de documentação. Quando a gente começar a implementar um template, vocês vão ver o quanto diminuiu aquele número de bugs, simplesmente porque a gente criou um template de abertura de documentação, de abertura de funcionalidade. Isso é o efeito dominó da falha. Aí vocês vão ter insumos de chegar numa retrospectiva e mostrar. Galera, se lembra aquele template que eu sugeri para a área de negócios para que a gente testasse a abertura de funcionalidades daquela forma? Pois é, antes a gente tinha 20 defeitos abertos porque a gente teve uma interpretação errada da documentação. Eu tive, o dev entendeu outra coisa. Agora, com esse novo template, o nosso número de defeitos abriu para 5. O time vai pensar assim: caraca, só um template foi capaz de diminuir 15 bugs no nosso backlog. Entende? Como tu tá agregando o valor de uma forma muito simples. Começa a pensar menor. Vamos começar a pensar menor, porque vocês vão ver o quanto isso impacta, tá? Positivamente, tá? Mas, lembre-se, é muito importante vocês terem métricas, né? E essa métrica, por exemplo, de documentação, que nem eu sugeri agora, é um campinho de causa raiz. Um campinho de causa raiz na abertura do seu defeito pode te indicar muitas falhas. Documentação é uma, ahn, integração, UI, acessibilidade. Existem vários tipos de causa raiz, tá? E eu acho muito útil, porque se eu tivesse que começar hoje com uma métrica no meu time, uma métrica seria a causa raiz, para eu entender aonde que está o problema no meu sistema. Então, sugiro você ter isso. Se você não tem esse campo, peça para a equipe habilitar, porque normalmente esses campos são habilitados pelo administrador. Mas vai valer muito a pena, tá? Outro ponto: feedbacks. Você precisa. Eu sei que você já escuta muita coisa da sua empresa de que qualidade não é algo válido, mas quando você implementar essas coisinhas pequenas, tu vai ver como o feedback vai começar a mudar. Porque o teu time, ele tem que sentir um negócio. Ele tem que sentir que tá ganhando qualidade sem fazer o mínimo esforço possível. É assim, galera, quando a gente tá numa empresa que não preza pela qualidade, a gente tem que fazer um trabalho pesado de forma muito sutil, a ponto de que eles estejam trabalhando sem se sentir que estão trabalhando. Eu sei, é um trabalho muito grande. Eu faço muita analogia das pessoas que eu vejo que são mães, sabe? De tipo, tu quer que teu filho faça algo, mas sem ele saber que tá fazendo aquele algo porque ele não quer fazer.
Então tu vai contornando por debaixo dos panos. É muito essa analogia quando a gente leva isso pra dentro do time, tá? Quando ele é muito resistente. E muito importante, baby steps, pequenos passos. Não queiram criar um processo da super bicicleta se o teu time não sabe nem engatinhar. Porque eles não vão utilizar essa super bicicleta porque eles não sabem nem engatinhar. Não casa, tá? Então pensem pequeno. Pensem de acordo com o nível de maturidade que o seu time tá. E por último, nós que somos arquitetos de processos. Mas a gente precisa entender, né? Essa frase eu decidi trazer por último. Ela é a última aqui. Mas, além do que ser arquiteto de processos, que a gente estuda, se qualifica, faz certificações para a gente desenhar processos bons, a gente falha muito no básico, que é o que eu venho falando o vídeo inteiro e é o que eu falo em diversos vídeos aqui, que é entender o nível de maturidade do time. Se o teu time de maturidade é igual ao time de maturidade desse inscrito, não adianta você querer arquitetar um processo gigante. E vocês repararam que esse vídeo ficou martelando sempre nesse quesito de baby steps, de coisas pequenas, de pequenas implementações, por causa que esse time dele é um time que não tem maturidade, é um time que só quer entregar. Então a gente tem que pensar em como a gente vai entregar com o mínimo de qualidade possível. Essas criações de templates são excelentes inícios, tá? E uma outra coisa que eu vou dizer para vocês, como pensando em vocês como arquiteto de processos, que a não é super-herói. Para com essa síndrome, tá? E aí eu tô falando direto pra pessoa que mandou a pergunta, mas também para outras pessoas que se sentiram na mesma história dele. Vocês não são super-heróis. Parem de querer achar que vocês dão conta de tudo. Parem de vocês acharem que conseguem executar tudo. Não existe isso de executar tudo, galera. Vocês, além de quererem mudar o outro, vocês estão precisando olhar para o trabalho de vocês. Se vocês têm uma entrega gigantesca, galera, e vocês querem rodar, vocês têm uma entrega gigantesca. Vamos contextualizar isso. Vocês têm uma entrega gigantesca que tem um impacto, mas vocês têm 8 horas para entregar. Mas a bateria de testes que cobre aquela funcionalidade leva 16 horas. Já tá errado aí. Se vocês têm 8 horas para entregar e os testes de vocês demoram 16 horas, tá errado. Vocês não estão arquitetando um processo eficiente. Ai, Pri, mas como é que eu vou garantir a qualidade? Lembra o que eu falei? Que vocês estão criando uma expectativa e o time não tá alinhado com isso? E não adianta vocês quererem trazer o time pro mesmo nível da expectativa de vocês, galera. Vocês que vão ter que baixar a régua para a expectativa do time, que a expectativa do time é eu tenho 8 horas para entregar, eu tenho que entregar em 8 horas. O que vocês vão fazer para entregar em 8 horas? Escolher os testes por criticidade. E isso é o que eu tenho feito nos últimos anos da minha vida, tá? Eu venho trabalhando de vários projetos que são críticos, onde a gente tem pouco tempo de homologar. O que eu faço? Eu tenho. Na outra empresa que eu tava, eu tinha suítes de teste para cada módulo de produto. Eu tinha uma suíte de teste crítica, que eu rodava os testes em no máximo 3 horas. Se eu tenho 8 horas para entregar o projeto, é essa suíte crítica de 3 horas que eu vou ter que rodar. Ai, mas e se passar defeito e o cliente vê o defeito? Paciência, tu tinha 8 horas. Tu não tinha 16. Tu não é super-herói, tu não tem o vira-tempo da Hermione Granger pra girar lá o tempo e voltar no tempo e conseguir testar. Tu vai fazer o quê? Tu vai trabalhar com o que tu tem. Tu vai entregar a qualidade em cima do que tu tem. E aí, tu sabe o que tu vai fazer? Galera, é 8 horas de homologação, tá? Eu tenho aqui uma suíte crítica que ela leva 3 horas pra. Não, começando diferente. Nós temos 8 horas de homologação, galera. Eu deveria ter 16 horas de teste.
Porém, como nós só temos 8, eu vou executar uma suíte de teste minha que é para caminhos críticos, onde eu levo 3 horas. Essa suíte cobre X, Y, Z. É isso que eu vou garantir. Todo mundo vamos assumir o risco junto? Vamos assumir o risco junto. Tá bom. Apertem as mãos e assumam o risco. Na hora de entregar aquela tarefa, você vai colocar suíte tal executada, com sucesso, cobrindo os caminhos críticos nas funcionalidades X, Y, Z. O time, na daily do dia tal, acordou que nós iríamos assumir o risco e iríamos fazer essa entrega. Pronto. Documentado. Durma em paz. É assim a vida, galera. Esse é o mundo real. Esse é o mundo real. E se você quer subir de cargo para pleno, para sênior, vai doer cada vez mais se vocês não mudarem a mentalidade, tá? Então, assim, além de criar esses templates para o time, criem essas suítes. A suíte da funcionalidade tal que eu rodaria em 3 horas. Suíte da funcionalidade tal, por que 3 horas, tá? Porque eu divido as minhas homologações de funcionalidades em meio turno, um turno inteiro, né? Então, tipo, até 4 horas, até 8 horas e depois as outras. E aí, como eu divido em 4 horas, eu tenho que rodar até 4 horas eu tenho que rodar o caminho crítico, ou seja, deploy emergencial. 8 horas eu já começo a cobrir cenários de média complexidade. E depois disso, rodo todos os testes. Essa é a estratégia mais efetiva para esse caos aqui. Óbvio, além de todas as etapas anteriores que eu dei, essa é a estratégia que todo QA deveria ter quando trabalha em situações assim, tá? Porque vocês não são super-heróis. Não são, vocês não são a Hermione Granger do Prisioneiro de Azkaban com vira-tempo. Não vão, vocês não vão conseguir voltar no tempo. Então, garantam qualidade com aquilo que vocês têm, tá? E, por último, queria deixar uma reflexão para vocês, tá? Qualidade não é para ser um fardo. Ela é uma oportunidade de melhoria, tá? E você que é o profissional com o poder de transformar a sua equipe, seu produto e sua própria carreira. Vá além dos cursos que te ensinam, tá? Seja solucionador de problemas, o arquiteto de processos. Sua empresa e sua carreira jamais serão as mesmas. Essa frase, se vocês refletirem ela, vocês vão entender que vocês vão parar de problematizar e vão pensar em começar a sair da roda de ratos e pensar em como que eu vou resolver esse problema, tá? E esse insight, galera, é o que vocês precisam entender pro mercado atual. Cada vez mais, o mercado atual tá cada vez mais louco e vocês precisam cada vez mais saber resolver problemas, sem ficar criando problemas. A gente tem que mudar a nossa mentalidade, a gente tem que sair da roda de ratos do mundo perfeito, onde você não consegue resolver e só consegue sofrer com aquilo, e começar a entender que, ok, nós temos esse problema, como que eu resolvo ele? Da melhor forma possível para a situação que me impôs, foi me imposta, tá? E bom, galera, esse vídeo ficou bem grande, mas quem conseguir pegar essa mentalidade vai mudar a forma como vai trabalhar e vai começar a entregar muito resultado. E vai crescer muito profissionalmente, inclusive em senioridade, tá? Porque o QA que entende isso sai do pleno pro sênior muito rápido. Porque ele para de problematizar e começa a solucionar problemas. Vai solucionar problemas tanto do contexto dele quanto de outras equipes. E só se destaca. Então, te sugiro, se você não digeriu esse vídeo, espere um pouco, reassista ele de novo e reassista quantas vezes for preciso. Em quantas vezes você surtar e pensar em desistir da carreira, reassista esse vídeo. Porque conforme a sua maturidade for aumentando, você vai escutando esse vídeo com outros ouvidos e vai pegando outros insights, tá? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do SOS Pri. E se você quer a sua resposta, sua pergunta, na verdade, respondida em formato de vídeo, aqui na descrição tem o link do formulário e vai ser um prazer meu
ler a sua pergunta e trazer aqui e a gente conversar e explanar como se a gente estivesse conversando aqui no tomando um cafezinho na copa da empresa, tá? Então, beijos, galera, e até o próximo vídeo.